Boa tarde. Uma brincadeira de mau gosto acabou virando pesadelo na vida de um turista russo que passava por Manaus. No fim de abril, ele pulou o muro do SIGS quando ia visitar o zoológico. Exagero ou não, desde então, Denis Saltanov está preso pela justiça e responde processo por invadir área militar. Denis Saltanov, de 42 anos, entrou no Brasil no último dia 24 de abril por Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. De barco, veio para Manaus. A ideia era partir do Amazonas no último dia 1º de maio, mas 2 dias antes, Denis quis visitar o zoológico da cidade, que fica dentro do SIGS, considerado a melhor escola de guerra na selva do mundo. Denis decidiu pular o muro que dá acesso ao zoológico por uma trilha na mata e foi encontrado por soldados do Exército. As fotos mostram o momento em que ele foi abordado. Desde então, a brincadeira inconsequente virou pesadelo para o turista, que é jornalista registrado pela Associação Internacional de Imprensa. Preso em flagrante, ele chegou a ser tratado como espião russo. O Ministério Público Militar indiciou Denis por entrar em estabelecimento militar sem autorização, iludindo a vigilância da sentinela, e justificou a prisão preventiva por ele não ter endereço fixo no Brasil. Para o defensor público federal, que assumiu a defesa do russo, houve excesso da justiça e o turista já deveria estar em liberdade. Ele alega que não sabia que aquela área era militar. E realmente ali não existe nenhuma placa que não seja em português, ele não fala português, não havia como ele entender o significado daquelas placas. E o mapa guia de Manaus que ele possui indica que ali existe apenas um zoológico. Chegou a ver, está registrado formalmente que ele chegou a ser considerado como um espião russo. O Comando Militar da Amazônia diz que apenas cumpriu a lei. A partir do momento que uma pessoa, cidadão, no caso russo, entra numa organização militar sem autorização, por brincadeira ou não, tentando burlar a segurança, há um procedimento legal. Agora, o julgamento disso, a condução do caso, cabe à justiça. Denis Saltanov continua preso aqui na 12ª Companhia da Polícia do Exército. Ele chegou a fazer greve de fome logo nos primeiros dias de prisão. Foi acompanhado por médicos militares e a informação é de que hoje ele passa bem. A Defensoria Pública da União já entrou com pedido de liminar para que o russo responda o processo em liberdade, o que deve ser analisado pelo Superior Tribunal Militar em Brasília. Se for condenado, o turista russo pode pegar de 6 meses a 2 anos de prisão. Há pouco mais de um mês para o Festival de Parintins, a Polícia Militar apresentou na manhã de hoje a Operação Parintins 2013. São esperados pelo menos 100 mil visitantes no Festival Folclórico deste ano. Cerca de 700 policiais, 600 da capital e 100 homens do Batalhão de Parintins vão participar da operação que inicia uma semana antes do festival. A ação este ano deve ser intensificada. 70 viaturas operacionais, vamos estar empregando aí cães farejadores, 5 cães farejadores, temos 12 cavalos empregados, temos 3 embarcações, uma aeronave que vai estar disponível também para apoiar toda a nossa estrutura. Nós vamos coibir qualquer objeto que está proibido de acesso ao perímetro interno, armamento, arma branca, objeto, capacete. Então, você não pode acessar ao perímetro interno. O perímetro externo, que é o perímetro nas mediações do bombódromo, onde nós vamos intensificar o policiamento para reduzir a presença de ambulantes e alguma situação de risco para a população. A expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas visitem a ilha Tupinambarana durante os 3 dias do Festival de Parintins no mês de junho. Este ano, o evento vai contar também com um centro de controle móvel. Segundo o comando da polícia, a ferramenta deve fazer parte do aparato de segurança da equipe na Copa do Mundo em 2014. Dentro desse comando de controle móvel, nós vamos ter acesso a todas as câmeras, vamos ter visualizar as câmeras internas e externas do bombódromo. E é dessa forma que vai funcionar em Manaus, utilizando esse centro de comando e controle móvel.
Mesmo com o nível do Rio Negro 1 metro abaixo da cota registrada no mesmo período do ano passado, em alguns bairros de Manaus, as águas já invadiram as casas e, junto com a subida do rio, vem à tona um problema típico dos igarapés da cidade: o lixo, que quase sempre é jogado pela própria população e que nessa época traz problemas graves de saúde. Uma triste realidade enfrentada de perto por quem vive às margens do Rio Negro. Ao lado das palafitas erguidas sobre os igarapés, a cena impressiona. O lixo doméstico que polui as águas fica exposto bem próximo das casas. Dona Iraci, que vive há mais de 20 anos nestas condições, afirma que evita ao máximo o contato com a água por medo de doenças. Tem vezes que dá muita febre aqui com as crianças, gripe, né? Por causa dessa água aqui, que é muito perigosa. As crianças são as mais vulneráveis. Sem a noção do perigo, elas andam na água sem medo. Uma preocupação para os pais. Tenho 3 filhos, aliás, tenho 4. Só que 3 deles já adquiriram problema por causa da água. Principalmente um que é imperativo, que ele é muito imperativo. Ele só quer saber de estar dentro dessa água, é pegando e puxa daqui, puxa dali. Ele já adoeceu e está com vários problema na pele por causa disso. Na entrada principal dos becos Vitória e São José, no bairro da Glória, a Prefeitura de Manaus construiu pontes de madeira para facilitar o acesso dos moradores às residências. Mas para esta dona de casa, a medida tomada há mais de um mês pela Defesa Civil está deixando a desejar. Eles vieram, mas fizeram só a principal ponte, mas nos becos eles não fizeram, que é o principal onde nós passamos. Estão precisando de tauba, que eles vêm e não olhar aqui os becos, só fizeram as principais e os becos que ficaram sem fazer. A revolta é porque, em alguns pontos, o contato com a água é inevitável e se torna um risco para a saúde. O que a gente tem de observação de maior incidência nesse período de chuvas que acomete a população, principalmente aquelas pessoas que moram em condições desfavoráveis, né? São as hepatites virais, as infecções intestinais e a leptospirose. Então é necessário que se atue de uma forma preventiva mesmo, não só da parte governamental, dos órgãos competentes para fazerem isso, mas também da sociedade. A população precisa se organizar. A Prefeitura de Manaus está com equipes nas ruas para realizar a limpeza dos igarapés. Na Avenida Brasil, na Zona Oeste, agentes de limpeza utilizam redes para represar o lixo. Em outros pontos, balsas estão sendo usadas para facilitar o transporte dos resíduos. De acordo com o secretário de Limpeza Pública, as ações foram intensificadas. A Secretaria tem operações diárias nos igarapés. Nós ocupamos em torno de 70 pessoas, né? São 20 nas balsas, uma fica no São Raimundo e outra no Educandos, permanentemente. E temos uma equipe de 50 pessoas que atua nos igarapés menores não navegáveis. Mesmo com as águas aparentemente limpas, os médicos recomendam que a população não tenha qualquer tipo de contato e, diante de qualquer sintoma, procurar atendimento médico. E ao que tudo indica, o Rio Negro deve continuar subindo. Confira agora a previsão do tempo para o fim de semana. O fim de semana é de tempo fechado em toda a região metropolitana. Na capital são esperadas chuvas de curta duração, que podem ser acompanhadas de trovoadas. Em Manaus, mínima de 25 e máxima de 36. Em Presidente Figueiredo, mínima de 23 e máxima de 34 no domingo. Em Rio Preto da Eva, a temperatura mínima prevista é de 23, tanto para o sábado quanto para o domingo. A máxima fica entre 31 a 33 graus. Veja a seguir no Band Cidade. Manaus Trans recebe mais de 100 motocicletas para agilizar atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito. E ainda, Polícia Federal apreende quase R$500 mil que estavam escondidos na cueca de 2 homens. O dono do dinheiro é um empresário amazonense.